Hoje, a gente vai encarar um livro que, para muita gente, parece um pouco complicado, ou até meio irrelevante, o livro de Levítico. Mas a proposta aqui é a gente olhar para ele de um jeito diferente. Em vez de uma lista de regras antigas, vamos enxergar o que ele realmente é, um manual de instruções, e um manual crucial. É, na verdade, um guia para um relacionamento completamente novo entre um Deus que é santo e o povo de Israel que ele tinha acabado de tirar da escravidão. Olha, para a gente entender Levítico, a gente precisa voltar um pouquinho, lá para o finalzinho do livro de Êxodo. E a cena ali é espetacular. O tabernáculo, aquela tenda sagrada, finalmente ficou pronto. O povo seguiu todas as instruções de Deus e aí a presença gloriosa de Deus desce do céu e simplesmente enche o lugar. É um momento de vitória, né? Só que esse momento de vitória cria um problema gigantesco. Pare para pensar nisso aqui. A presença de Deus é tão intensa, tão pura, tão boa, que ela se torna perigosa para pessoas pecadoras como nós. O texto é claríssimo. A glória era tão avassaladora que diz que Moisés não podia entrar. A santidade de Deus é como o sol, sabe? É a fonte de toda a vida, claro, mas se a gente chegar perto demais sem a proteção adequada, a gente é destruído. E aí fica a pergunta. Se nem Moisés, o grande líder de Israel, podia entrar, como é que o resto do povo ia fazer? E essa é a pergunta que fica ecoando no final de Êxodo. É a questão que o livro de Levítico inteiro foi escrito para responder. Como é que essa convivência vai ser possível? Como é que a santidade absoluta e o pecado podem existir no mesmo lugar, no mesmo acampamento? E a resposta de Deus não é se afastar. Pelo contrário, ele vai fornecer um caminho para que o povo possa sim se aproximar dele. E o começo dessa resposta está logo ali, nos capítulos de 1 a 7. Deus começa a instruir Moisés sobre um sistema de 5 ofertas, 5 sacrifícios principais. E olha, não era uma forma do povo comprar o favor de Deus, não. Era um presente que o próprio Deus estava dando. Era uma maneira organizada, cheia de simbolismo, para o povo poder se aproximar, reconhecendo quem Deus é e quem eles eram diante dele. Cada oferta tinha um propósito muito claro, muito específico. O holocausto, por exemplo, era um jeito de dizer: Deus, eu me entrego totalmente a ti. A oferta de manjares era um muito obrigado por todo o sustento. A oferta pacífica era literalmente uma refeição de comunhão, de paz com Deus. E as ofertas pelo pecado e pela culpa eram jeitos bem concretos de dizer: eu errei, e de buscar o perdão e a restauração. Ou seja, elas cobriam todos os aspectos desse relacionamento do povo com Deus. Mas quem é que ia administrar tudo isso? O povo não podia simplesmente chegar lá no altar por conta própria, né? Então Deus estabelece a segunda parte da solução, os sacerdotes. Nos capítulos 8 e 9, a gente vê a consagração de Arão e dos filhos dele como os mediadores oficiais, os representantes que iam ficar, literalmente, no espaço entre Deus e o povo. O trabalho deles era importantíssimo, com muitas facetas. Como a gente vê aqui, eles não só ofereciam sacrifícios em nome do povo, mas tinham a responsabilidade imensa de ensinar para Israel a diferença entre o que era santo e o que era profano. Eles abençoavam a nação e, como diz lá em Êxodo, eles carregavam simbolicamente a iniquidade das coisas santas, servindo como uma proteção para o povo. Eles eram os guardiões da presença de Deus ali no meio de todo mundo. O sacerdócio começa com uma cerimônia incrível. Arão e seus filhos são ordenados, e aí o fogo de Deus desce e consome a oferta no altar. Um sinal claro da aprovação dele. Parece que o sistema está funcionando perfeitamente. Mas a história dá uma virada trágica e imediata para mostrar o quão sério tudo isso era. Logo no comecinho do ministério, 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, desrespeitam as regras. O texto diz que eles ofereceram fogo estranho, o que ele não lhes ordenara. A consequência é instantânea e terrível. Saiu fogo de diante do Senhor e os devorou. Esse evento é chocante e serve como um aviso muito severo. A santidade de Deus precisa ser tratada com o máximo respeito. A gente se aproxima de Deus nos termos dele, não nos nossos. Ok? Esse evento trágico mostrou a Israel as consequências fatais de desrespeitar a santidade de Deus dentro do tabernáculo. Mas a preocupação de Deus não era só com o que acontecia lá na tenda sagrada. Era sobre como o povo ia viver essa santidade todos os dias. E é exatamente aqui que entram as leis de pureza. E aqui é muito importante a gente entender uma coisa. Imundo não significava pecaminoso. Era um estado temporário. Por exemplo, tocar um corpo morto, ter uma doença de pele, tudo isso tornava alguém temporariamente imundo. Mas por quê? Porque todas essas coisas estavam, de alguma forma, associadas à morte, à desordem, à perda da vida, que é o oposto da santidade de Deus, que é pura vida e ordem. Então,
Essas leis eram como lembretes diários de que a vida com Deus exigia uma separação do caos e da morte, para se viver de uma forma íntegra. Então, a gente chega ao coração do livro, no capítulo 16, o Dia da Expiação, ou Yom Kippur. Esse era, sem dúvida, o dia mais importante do ano para Israel. Era o único dia em que todos os pecados e impurezas, até aqueles que o povo nem sabia que tinha cometido, eram ritualmente purificados. E isso permitia que Deus continuasse a morar no meio deles por mais um ano. O ritual era de uma profundidade incrível. Um bode era sacrificado e o sangue dele purificava o tabernáculo. Já um segundo bode, que ficou conhecido como o bode expiatório, tinha os pecados de toda a nação simbolicamente colocados sobre ele, e aí ele era enviado para o deserto, levando os pecados para bem longe. Era uma imagem muito, muito poderosa do perdão e da remoção da culpa que Deus estava oferecendo. Bom, com esse problema da convivência resolvido pelas ofertas, pelos sacerdotes e pelo dia da expiação, a segunda metade de Levítico vira a chave para um chamado mais prático. É o "e daí" do livro, sabe? Como é que o povo de Israel deveria viver essa santidade no dia a dia, nas suas relações, na sua moral, na sua adoração? Esse versículo aqui é a chave de tudo. É a razão de ser do livro inteiro. O objetivo de todas essas leis não era ser arbitrário ou só dificultar a vida do povo. O objetivo era que Israel se tornasse um reflexo do caráter do seu próprio Deus. Cuidar dos pobres, dos estrangeiros, ser justo nos negócios, ser moralmente puro, tudo isso era um jeito de imitar a santidade, a justiça e a compaixão do próprio Senhor. A santidade não era só um ritual, ela era, acima de tudo, ética. E é assim que o livro de Levítico termina. Israel está ali, na base do Monte Sinai. Eles receberam a lei em Êxodo, e agora em Levítico receberam um manual de como viver na presença de um Deus santo. Eles têm tudo o que precisam, a teoria está completa, mas a grande questão que fica no ar é: será que eles vão conseguir colocar tudo isso em prática? O que acontece quando essa teoria toda encontra a realidade dura da jornada no deserto? Bom, isso já é a história do próximo livro. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.